Bom dia, Deus te abençoe. É uma alegria mais uma vez estarmos aqui no primeiro horário da manhã buscando o Senhor. Amém? Este é o dia que o Senhor fez. Nele eu e você nos alegraremos, porque o Senhor fez para você, o Senhor fez para mim este dia e o Senhor está nos abençoando. O Senhor está abençoando o nosso dia, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe também a tua esposa, o teu marido, os teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Mateus 18, verso de número 21. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta palavra. Pedimos que o Senhor, por meio do teu Espírito, nos dê entendimento e compreensão para praticarmos, para vivermos a tua palavra. Em nome de Jesus. E que a tua palavra encontre no nosso coração uma boa terra para produzir frutos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Quero lembrar você que amanhã, quarta-feira, é o nosso dia de jejum. Você está convidado a participar. Nós jejuamos e oramos pela igreja, pelas famílias, por cada ovelha, pelos seus pedidos em nome de Jesus. E claro, buscamos a face do Senhor em nome de Jesus, porque a palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E aqui, voltando então aqui para o texto, Mateus 18, 21, lembrando também que você que quer falar comigo é só pegar o meu WhatsApp aí na descrição desse vídeo ou então pedir nos comentários, amém? Contextualizando o que nós vamos ler, nós vimos ontem que Jesus, veja, Jesus ensinando como deveria ser tratado aquele irmão que está em pecado. Então ele diz que deve levar uma testemunha, deve ir lá, conversar com ele, e se a pessoa te receber e se arrepender, você ganhou o irmão. Deve também, caso isso não aconteça, nós devemos levar 2 ou 3 testemunhas, como diz a palavra de Deus lá em Deuteronômio. Ou se ele ainda não aceitar, amém? Ele deve ser então comunicado, deve ser isso comunicado à igreja. Alguém me perguntou e disse assim: pastor, mas isso não nos coloca na posição de juiz? Não. Não, porque, veja, o ponto de vista deste texto é que aquele homem que está sendo ali indagado por causa do seu pecado, ele não está sendo, isso não está sendo feito para puni-lo, para acusá-lo, mas para restaurar. É com amor. Não é para apontar o dedo, amém? Mas é para restaurar aquela vida. Então, é neste sentido que nós vemos esse texto, que nós lemos esse texto. Não é no sentido como um juiz, porque a própria palavra, porque o que é o pecado? O pecado é a rebeldia contra a palavra de Deus, é a transgressão da palavra de Deus. Então, a própria palavra denuncia o pecador, amém? É o fruto que ele está produzindo na sua vida e que este fruto ele está desalinhado à palavra de Deus. Então, após Jesus ensinar isto, Pedro, versículo 21, aproxima-se de Jesus e diz: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Por que ele pergunta até 7 vezes? Porque os judeus eles tinham esse entendimento que deveria ser perdoado até 7 vezes. Amém? Mas Jesus ele responde a Pedro, ele diz assim: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, o que significa essa resposta de Jesus? Primeiro, significa que nós devemos perdoar quantas vezes for preciso. Amém? Não é um número fixo, não é um número estipulado, uma quantidade estipulada, mas nós devemos perdoar sempre. Por quê? Porque o amor é paciente. O amor, ele não se ira. O amor, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 13, amados, ele tem compaixão. Por isso que esse texto todo que nós estamos lendo, ele tem o intuito de restaurar, de restituir o pecador. E não de acusar, de apontar o dedo, amém? De trazer sobre ele ainda mais peso, não nesse sentido, amém? Mas de amar e de levá-lo a se arrepender. Amém? Com amor. Então é um ponto de vista diferente daquele que normalmente os homens fazem, que é o que? Apontar o dedo, acusar, julgar, enfim. Mas é buscar a restauração, a restituição daquela pessoa em nome de Jesus. Amém? Então, Jesus ele conta uma parábola no versículo 23. Diz assim: por isso,
O reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos. Então imagine que você tem um reino onde tem todos os seus servos, e este rei separou um dia, assim como um dia nós vamos estar diante de Deus para prestar contas de tudo aquilo que nós fizemos, e tudo vai ser levado em conta, até as palavras que saíram da nossa boca. Amém? Então esse rei chama os seus servos, os seus súditos, e ele vai acertar as contas com ele. Vamos ver quanto que eles estão me devendo. Não posso esquecer de lembrar que nós que temos Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, ele pagou a nossa dívida na cruz. Então, se nós andamos não pela nossa própria justiça, mas pela justiça que nós alcançamos em Cristo Jesus, pela justiça dele, não pela nossa, amém? Quando nós comparecermos diante do Senhor, não haverá dívida, a nossa conta vai estar paga, glória a Deus. Mas aqui ele conta que ele chama então para fazer este acerto, e passando a fazê-lo, então veio um, veio outro, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Amados, é um valor impagável, é uma dívida impagável, não tem como a pessoa pagar essa dívida. É muito dinheiro, é muita coisa, assim como os nossos pecados. Não há dinheiro que possa pagar, que possa comprar, amém? A salvação. Não há obras que nós possamos fazer que possa comprar a salvação, a não ser entregar nossa vida para Jesus Cristo como nosso único e suficiente Senhor e Salvador e andar na sua palavra, andar nos seus caminhos. Amém? Não tendo ele, porém, versículo 25, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, isso também era a lei, era o cumprimento da lei. A lei que está lá em Deuteronômio, que afirma exatamente isso. Então, havia uma dívida que não poderia ser paga, então seus filhos e mulher seriam vendidos, amém? Para que a dívida fosse saldada, então ele não teria mais dívida. E essas pessoas elas seriam libertadas ou liberadas da escravidão somente no ano do jubileu, que é a cada 50 anos. Então, claro que aqui não diz, né? Não entra nesse detalhe. Quanto tempo falta para o ano do jubileu? Porque tem sempre uma data certa. Amém? Sempre tem uma data certa. O ano do jubileu vai cair no tal ano, tal ano, tal ano. Então, eles aqui seriam vendidos para que eles pagassem essa dívida, e eles teriam somente a libertação se fossem judeus e fossem vendidos para judeus no ano do jubileu. Amém? Então, o que esse servo fez? Prostrando-se reverente, rogou. Então ele se humilha diante do rei. Ele reconhece que o rei é o que tem todo o poder, que tem toda a autoridade para ele fazer o que ele quiser. E que a dívida de fato existe. Ele reconhece que tem uma dívida com o rei. Assim como nós temos que reconhecer que nós temos uma dívida com Deus. Amém? Que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Que quando nós transgredimos a palavra de Deus, nós contraímos uma dívida. E é exatamente isso que estava acontecendo aqui. Então ele se prostra, ele em reverência, e ele diz: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Então ele pediu tempo para pagar. Ele disse: Senhor, eu vou dar um jeito de pagar isso. Eu vou fazer alguma coisa, eu vou levantar esse dinheiro, eu vou conseguir pagar, mas não vendo a minha esposa, não vendo os meus filhos para saldar a minha dívida. E então o que acontece? O Senhor daquele servo, versículo 27, compadecendo-se, mandou-o embora. E veja, ele não disse assim: vou te dar mais um tempo para você pagar a tua dívida. Vou te dar mais um tempo para que você possa levantar esse dinheiro. Não. Diz aqui que ele manda embora e perdoa a dívida. Amém? Ele perdoa a dívida. E ele não colocou juros na dívida. Amém? Ele não é como aquelas pessoas que emprestam dinheiro a juros, que me fugiu o nome agora. Amém? Mas ele perdoa tudo. Quando nós vamos até Deus e nós nos prostramos e reconhecemos que precisamos de Jesus, que somente através dele a nossa dívida é paga, o nosso pecado é apagado, o Senhor, ele perdoa. E pode ser a dívida que for, a maior dívida, uma dívida que é impagável, o Senhor vai perdoar sempre. Ele nunca vai olhar para você. Essa dívida impagável significa que ele não vai olhar para ninguém e dizer assim: não, a tua dívida é muito alta, essa eu não vou perdoar. Porque aqui nós temos o exemplo da parábola que Jesus conta, que o rei ele perdoa uma dívida que é impagável. A nossa dívida é impagável, sendo pequena ou grande, ela é impagável. Amém? E ele está dizendo para mim e para você: olha, tua dívida
em Cristo é paga. Amém? Ela é saldada. Ele levou os nossos pecados, ele pagou a nossa dívida. O escrito de dívida que havia contra nós foi encravado na cruz do Calvário. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Não é verdade? Que bênção, que bênção. Agora, olha o que aconteceu com esse homem que tinha essa dívida que foi paga, uma dívida impagável. Versículo 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, ou seja, alguém que era um servo como ele, que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então veja, o rei perdoou uma dívida impagável, e esse servo, quando encontra alguém como ele, que devia uma quantia muito pequena, 100 denários era uma quantia muito pequena, ele não perdoa. Ele pega, diz que ele salta sobre esse homem, esganando esse homem, apertando ele no pescoço, ele quer que pague a dívida. Então olha o que aconteceu. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava. Então aquele homem fez assim como ele fez diante do rei, e implorava dizendo, sê paciente comigo e te pagarei. Mesma coisa, da mesma maneira. Ele, entretanto, não quis. Então aquele homem que teve os seus pecados ou a sua dívida paga, perdoada, ele agora não quer perdoar uma dívida muito menor, muito inferior, não tem comparação com a dívida dele, indo-se, o lançou na prisão, e ainda pega esse homem e lança na prisão, até que saldasse a dívida. Amém? Veja, quando nós não perdoamos alguém, nós temos esse mesmo sentido espiritual. Nós lançamos na prisão, porém, nós também há consequências com a nossa vida que eu quero te ensinar aqui. Amém? Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então foram lá contar, olha, ele aqui, você, rei, perdoou, mas ele não perdoou uma dívida ínfima, pequenina, de um conservo. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Lembra que Mateus capítulo 6, verso 14 e 15 diz exatamente isso, que o Senhor, ele perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então, quando nós perdoamos, nós somos perdoados, quando nós não perdoamos, nós não somos perdoados. E ele continua e ainda diz assim, versículo 34, e indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos. Algumas versões, elas vão traduzir como torturadores, atormentadores, até que ele pagasse toda a dívida. Então nós precisamos ter esse entendimento. Que primeiro, Deus só perdoa a nossa dívida se nós pagamos aqueles que nos devem. Deus só perdoa o nosso pecado se nós perdoamos aqueles que nos ofendem também. Em nome de Jesus, porque o pecado nada mais é do que uma ofensa para Deus. Amém? Assim como as pessoas que nos ofendem, elas também cometem pecado. Porém, nós devemos perdoar. E aqui, essa figura do verdugo é algo muito importante, porque quando eu não perdoo alguém, e é isso que eu quero também te ensinar hoje, você fica preso a essa pessoa, e você fica preso a isso que a Bíblia chama de verdugos, atormentadores, torturadores. A origem dessa palavra, em alguns, é grega, né? Ela em alguns textos ela é usada para trazer o significado de doenças, de circunstâncias adversas. E eu já atendi pessoas que tinham doenças que não saravam, doenças que não se sabia a causa, e tudo era a consequência da falta de perdão. Porque havia um verdugo, havia um atormentador, havia um torturador sobre aquela vida até que ele pagasse aquela dívida. Amém? Enquanto não paga, ele não deixa. E a consequência final é pior, porque a consequência final de você não perdoar é você não ser perdoado, e porque você não foi perdoado, você não vai para a vida eterna, você vai para a morte eterna. Porque Jesus nos perdoou, e o Senhor diz lá em Mateus 6, 14 e 15, como eu citei, que se nós não perdoarmos a quem nos ofende, Deus também não vai perdoar as nossas ofensas. Deus não vai nos dar a quitação da nossa dívida. Amém? E então, versículo 35, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Amém? E o perdão ele tem que ser do íntimo.
Ele tem que ser perdoado, nós temos que liberar o perdão em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta palavra. Esta palavra de ensino nesta manhã sobre o perdão. Nós queremos na tua presença te dar toda a honra e toda a glória, porque não há Deus semelhante a ti. E nós entregamos a nossa vida, o nosso coração ao Senhor. O Senhor é o nosso grande tesouro. E queremos, Senhor, te pedir perdão pelos nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Perdoa-nos em nome de Jesus. Pai, se alguém porventura está enfermo, está sofrendo de circunstâncias adversas, porque não perdoou, toca no coração dele agora, para que perdoe, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se você tem alguém que você precisa liberar perdão agora, perdoe de coração, perdoe em obediência à palavra de Deus. Libere perdão agora, abençoe, diga a essa pessoa, eu quero abençoar e eu quero perdoar tal pessoa, diga o nome dela, em nome de Jesus, abençoe e perdoe, para que você fique livre, para que você não esteja preso aos verdugos, aos atormentadores, aos torturadores. No texto que nós lemos, ouça isso, de fato havia uma dívida, onde esta pessoa foi de fato ofendida, mas a palavra de Deus nos ensina que nós devemos perdoar, porque se nós não perdoarmos, nós também ficaremos presos àquela ofensa, presos àquela dívida, presos a verdugos, a torturadores, a atormentadores. Em nome de Jesus, libera perdão agora. Oh, meu Deus, vai abençoando cada um que está aqui. Vai abençoando e assim como eles perdoam, Senhor, perdoa também, Senhor. Vai liberando o teu perdão, em nome de Jesus. Veja esses verdugos, esses atormentadores, eles não podem ser expulsos pelo nome de Jesus. Eles só podem ser expulsos quando nós liberamos o perdão. Quando nós liberamos o perdão, eles saem, automaticamente eles saem, porque não há mais dívida ali para que os prenda, que os faça nos atormentar e torturar em nome de Jesus. Meu Deus, vai abençoando cada um, vai derramando do teu poder e da tua unção. Em nome de Jesus, abençoa as famílias aqui representadas, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que Deus te abençoe muito, que Deus abençoe o teu dia, Deus abençoe a tua casa, que o Senhor derrame sobre você paz, saúde e proteção. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Um grande abraço a todos, Deus te abençoe, em nome de Jesus.